Olá, meu nome é Cleiton, eu sou médico nefrologista da Unimed São Sebastião do Paraíso. A nefrologia é a parte da medicina que estuda os problemas do rim. Nesta semana a gente vai comemorar o Dia Mundial do Rim. Ele ocorre sempre na segunda quinta-feira do mês de março e já é o 18º ano que esse evento é promovido, sempre voltado para a prevenção das doenças renais e esse ano também aí com enfoque no diagnóstico e no tratamento da doença. Antes da gente falar sobre a prevenção dos problemas renais, é importante a gente conversar sobre qual é a função dos rins. O rim é um órgão que tem como principal função a filtração do sangue. Nisso ele faz a remoção daquelas toxinas que a gente vai produzindo ao longo do dia após ingerir medicamentos, após ingerir alimentos. Ele tem participação na produção de vitaminas como a vitamina D, ajuda no metabolismo do osso, na produção de sangue, na retirada do excesso de líquido do organismo. Então é um órgão vital para o nosso funcionamento. A doença renal crônica é uma doença muito silenciosa. Os sintomas vão aparecer numa fase muito tardia da doença. Esses sintomas podem incluir náuseas, vômitos, perda de apetite, falta de ar. E geralmente quando o paciente chega nessa fase para o médico, é uma fase da doença que ele já está próximo de entrar em tratamento dialítico. A nossa campanha visa principalmente o diagnóstico precoce, nessa fase que ela é silenciosa e que se encontra a maioria dos pacientes. A gente estima que 1 em cada 10 pacientes na fase adulta já possuam doença renal crônica e a maioria desses pacientes não tem esse diagnóstico, não desconhecem essa doença. O principal grupo de risco, os pacientes que têm maior risco de desenvolverem doença renal crônica são os pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, aqueles pacientes que já têm história familiar de doença renal, porque muitas dessas doenças são de origem genética, então você pode herdar da sua família, pacientes muito idosos que já têm rim com função diminuída, então eles estão mais propensos a desenvolverem problemas renais mais graves, e pacientes que fazem uso em excesso de anti-inflamatório. Então esses pacientes, aquelas pessoas que se enquadram nesse grupo devem procurar o seu médico nefrologista ou médico que acompanha e realizar alguns exames para o diagnóstico precoce dessa doença. Os principais exames que a gente usa para fazer esse diagnóstico é a dosagem da creatinina e o exame de urina rotina. São exames baratos, disponíveis em todos os laboratórios. São exames que ficam prontos rapidamente, geralmente de um dia para o outro, e que conseguem fazer o diagnóstico precoce e ajudar na prevenção e na progressão dessa doença. Aqueles pacientes que ainda tiverem alguma dúvida, procure o seu nefrologista ou procure o seu médico que você faz acompanhamento de rotina. E para mais conteúdos como esse, procurar a Unimed Paraíso nas redes sociais.